Bom dia, quarta-feira, 19 de abril, título da lição, Dando Glória a Ele. A lição ela chama a atenção para o fato de que no Antigo Testamento a expressão deem glória a Ele muitas vezes está assim associada ao contexto de juízo, assim como em Apocalipse 14, no verso 7, o texto que nós temos estudado com mais profundidade, também fala de juízo e fala do chamado que recebemos para glorificar a Deus. Hoje temos alguns textos propostos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 6,19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando Deus é o centro da nossa existência, o nosso único desejo é dar glória a Ele, com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nosso entretenimento e nossa interação com outros. O cristão, ele come diferente do que as demais pessoas que estão à sua volta, que não são cristãs. O cristão, ele se veste diferente. Ele interage com as pessoas de maneira diferente. Ele negocia as suas transações comerciais de maneira diferente. O cristão, ele fala diferente. Ele sofre de maneira diferente. Diversas atitudes de sua vida vão mostrar para os que estão à sua volta que existe um Deus que o abençoa, o orienta e o protege. E o seu estilo de vida, ele vai zelar pelo seu corpo, por tudo que está à sua volta de maneira diferente, de forma que vai se cumprir na vida do cristão, que está lá dito por Jesus em Mateus capítulo 5, registrou isso no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O cristão tem um estilo de vida totalmente diferente dos outros. Lembro-me certa vez, uma jovem me fez uma pergunta quando eu era ancião de uma determinada igreja lá no Rio de Janeiro, ela questionando as limitações que a Bíblia impõe e que a igreja remanescente ensina quanto ao tipo de vestuário, questão de adornos. Ela questionou, mas por que nós não podemos usar? Qual é a diferença da igreja adventista do sétimo dia das demais igrejas protestantes? E eu, certamente Deus me orientou, falei para ela assim, olha, a diferença da igreja remanescente das demais igrejas é o tamanho da porta. A porta que conduz à salvação, ela é estreita. Ela requer renúncia. Ela requer conduta que esteja em conformidade com a palavra de Deus. O segundo texto, a segunda pergunta de hoje, está alicerçada em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, e a pergunta é: que apelo Paulo faz em relação às nossas escolhas dentro desse texto? E o texto é conhecido: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em cima desse texto, veio a pergunta: que apelo Paulo faz em relação às nossas escolhas? Nós temos que ter o compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, como já mencionamos na questão anterior. Paulo pede, ele apela para que a nossa mente seja renovada, transformada pela atuação do Espírito Santo. E tem um pensamento final aqui na lição, eu vou ler para vocês. Quando fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, nosso corpo e nossas emoções a Ele, isso é um ato de adoração inteligente, é racional. E à luz do juízo,
priorizar a obediência é uma boa ideia. Que possamos hoje, nesse dia, priorizar o Senhor Jesus e a sua palavra em nossas vidas. Fiquem na paz.